Fox Sport, me chamo Denilton, sou aqui de Guarulhos, da Vila Paraíso, da região do Pimentas aí. O Ben já deve lembrar da região aí, que ele morou pela região, pelo menos ele diz aí. Bom, aí a pergunta de hoje é pro Flavinho. Aí Flavinho, eu gostaria de saber de você, cara, o que você acha? O Palmeiras tem como chegar, sei lá, derrubar quem tá caindo lá na frente, lá, encostar pelo menos? Eu acredito ainda que dá pra ser campeão, mas eu quero saber de você, o que você acha, que a sua opinião vale muito aí pra mim. E outra coisa, eu queria saber referente à Portuguesa, cara. A gente sabe que a situação da Portuguesa como é que tá, mas eu queria saber o que você acha. Desde quando que os times de São Paulo adotaram a Portuguesa como o segundo time? Porque pra mim foi desde a época do Denner. E apesar de não parecer, mas eu sou bem jovem, cara, sou bem jovem. Então, desde aquela época do Denner eu acompanho bastante aí, eu comecei a gostar bastante da Portuguesa aí. Mas eu quero saber de você. Valeu, quem sabe a gente se vê ainda hoje. Obrigadão! Valeu e um abraço pra Guarulhos. Eu morei lá realmente no bairro dos Pimentas, morei lá. É verdade. E eu tinha um comércio lá no Picanço. Sabe que existe Guarulhos quando você vai pra... Ali eu conheço. Como é que chamava o menino? Bom, palmeirense, amigo. Eu acho que o Palmeiras não tem nenhuma chance de ser campeão, nenhuma, zero. O Santos tem? Também não. Eu acho que hoje o único time que tem chance de ser campeão além do Corinthians é o Grêmio. O único. Eu não vejo. O Santos está invicto há um tempão aí e tal, mas também acho que. Tem de 4 empates. Só empata, não convence. 15 partidas sem perder. Pois é, mas não convence. Ainda bem não ganha as últimas 4. Né? E o Palmeiras. Só um detalhe do Santos: dos 11 primeiros, é o que tem o pior ataque. No Santos não. E o Palmeiras, amigão, o Palmeiras desandou com todos esses problemas que a gente viu aí nos últimos semanas, inclusive com o problema do Felipe Melo. Acho que o Palmeiras. Chegar na Libertadores, pelo time que tem, vai chegar na zona de Libertadores, pelos jogadores que tem, sem grandes dificuldades, mas esquece. Quanto à Portuguesa, os mais jovens, não sei a idade dele, mas realmente, o Denner morreu faz 23 anos, né? Faz 23 anos. Aquilo realmente foi muito comovente, então existe uma geração aí que tem um carinho pela Portuguesa, pela tragédia que foi a morte do Denner, né? Mas... Teve o vice-campeonato contra o Grêmio também. O vice-campeonato com o Grêmio que foi logo depois, vice-campeonato brasileiro, e depois a tragédia que está todo mundo acompanhando o que está acontecendo com a Portuguesa. Acho que isso desperta uma certa comoção. O Castro, ele teve um peso. Também teve. Desperta. Agora, dos torcedores, dos clubes de São Paulo, não tratam a Portuguesa como co-irmã de jeito nenhum. Eu não acho que tenham de fazer... benevolência com a Portuguesa, não é isso, dá nada, mas no episódio de 2013 eu senti muita falta de uma postura dos clubes de São Paulo e da Federação Paulista diante de um clube que estava sendo estrangulado, assassinado, né, um clube da mesma federação, um clube colega ali, por fatores externos, e isso me deixou bem chateado com os times Por sua causa, com os outros times de São Paulo. Oswaldo Pascoal. Oi. Por isso que eu quero que os outros times de São Paulo morram todos. Oswaldo Pascoal. Sim, cara. Fechem, caiam todos. Você só torce pra Argentina e pro Uruguai. Oswaldo Pascoal. Com a Portuguesa. Oswaldo Pascoal. As pessoas que estão em casa agora querem informações da vossa parte. Meu senhor, pode perguntar. Depois da entrevista lá, o clima melhorou entre Felipe Melo e Cuca, e direção e comissão técnica? Vou dizer pra você, entre os jogadores não tem problema. Com o Cuca ele tá matando no peito e saindo jogando, mas com a direção do Palmeiras azedou. Os quê? Azedou. O leite azedou. Mas por quê? Porque a diretoria, eu estou falando do alto escalão, não estou falando do lá em cima. O alto clero. Subir no quarto andar. Então é o seguinte, porque eles combinaram uma coisa, ele vinha bem. Naquela Explica, o que foi combinado? Eles combinaram com ela. Você vai lá, você vai falar que você conversou conosco, que você tem culpas, você se enquadrou no que a gente está falando para você, você é um ativo do clube, você precisa ser valorizado. Media training fizeram com ele. Deram todas as instruções. Chegou lá, ele fez do modelo... Ele só guardou o ativo do clube. Ele chegou lá, ele fez do modelo dele. E isso desagradou, não é que desagradou aqui a raia miúda, desagradou lá, na ponta. Lá na ponta. Quem assina o cheque. Exatamente. Dos que eu vou falar... Os que transferem o dinheiro. Ele literalmente melou. Ele bateu lá e os caras falaram, pô, não é possível. A gente combinou uma coisa com ele e fez completamente diferente. Isso não deveria ter sido feito. Estava combinado. Dentro do vestiário,
vai tocar a vida dele legal, sem problema, porque os jogadores que atuam no Palmeiras gostam dele. O treinador do Palmeiras está levando do modelo dele, por isso é que eu disse ontem, se tiver que jogar, joga, se tiver que treinar, treina, se precisar vai botar para jogar, certo? Não precisa ser amigo, não precisa ter sorriso, não precisa ter cumprimento. O que teve ontem foi uma satisfação dele sair do vestiário e falar com o Cuca novamente. Ó, dei mancada lá na entrevista, fui mal, estou aqui outra vez me solidarizando com você, fui mal lá, estou pedindo de novo desculpa. E deixou isso público, que é para mostrar que ele errou. Por quê? Porque a direção do Palmeiras, lá na ponta da tabela, eu não estou falando do meio da tabela para baixo, estou falando da ponta da tabela, aqui ó. Na ponta da tabela, os caras ficaram uma onça com ele. Mas, ô Pascoal, uma onça. Você falou para ele pedir desculpa novamente, cara. Eu não concordo. Depois do episódio da declaração que ele disse que ele não tinha pedido desculpas pro Cuca. Imagina, ele chega no Cuca, ô Cuca, agora desculpa de novo. Começa a banalizar. Não. Começa a não ser sincero. Posso falar pra você, o que aconteceu foi o seguinte, ele chegou lá e falou, ó, fui mal na entrevista, fui mal, Não, mas, Pascoal, não era isso que Pascoal, era um momento que ele não deveria ter errado. Já vamos partir desse errou, princípio. Por isso é que a direção do Palmeiras está realmente Porque irritada com ele. a partir do momento que ele ficou tanto tempo parado, houve uma conversa para que ele fosse reintegrado. E ele vai lá e pisa na bola de novo por causa de vaidade, para mostrar, falar, eu não pedi desculpa pro cara, eu ganhei essa queda de braço. Tá errado, Pascoal. Ele polemizou um ambiente que estava tranquilo depois da vitória contra o São Paulo. E outra coisa, quando ele disse... Ninguém falou mais sobre essa vitória. Quando apagaram a vitória, só falam agora do Felipe Melo. Apagaram uma goleada sobre o São Paulo, só. Uma outra coisa, quando ele disse, se afastou a laranja podre, por que não deu certo? Os caras ficaram azedos com ele de novo. Ele vai dar a segunda alegria quando ele for embora. A primeira para os diretores quando ele chegou, apresentando o Felipe Melo. A segunda vai ser quando ele for embora. É isso, Pascoal? Até o fim do ano não vai ter nenhuma alteração. Não tem como. Nenhuma alteração. Pode ter. Como assim? O Palmeiras pode chamar o Felipe Melo, falar, tá aqui, a gente vai te pagar, você tem tanto. Não acredito nisso. Não sei. Não acredito. Não, mas tem uma. Não, mas você falou, não tem. O jeito seria esse. O jeito seria esse. Tem uma mas outra. de rever o investimento. É difícil. O Palmeiras vai esperar um pouquinho mais adiante para dar uma... porque está tudo muito acontecendo numa sequência. O Palmeiras vai dar uma baixada de bola para poder depois seguir. Azedou geral lá? O clima não ficou legal não, porque o Felipe, essa história de toda vez erra, e agora aqui vai até uma crítica, né? Enfim, nós que estamos aqui na mesa, eu e o Pascoal, por exemplo, nós defendíamos a volta do Felipe, que interessante, como jogador. Também. Tô analisando como jogador, também. você também. Como jogador é uma coisa. Agora, de novo... O personagem é diferente do jogador. O extracampo dele, de novo, né? Uma vez, outra, tal, ok. Postura dele no vestiário, cobrança, legal. Fala daqui, às vezes escapa dali. Absolutamente normal e dá pra se entender. O áudio foi estranho, não pegou legal, mas pediu desculpas, ok. Agora, na entrevista oficial, de novo, não pedi pro Cuca. A laranja podre... Nem falou uma mentira, porque realmente entendeu-se que naquele momento o problema não era o Felipe. O Cuca tira o Felipe e o time continuou da mesma forma ruim e foi eliminado nas duas principais competições, né, na Copa do Brasil e também na Libertadores. Agora, essa necessidade de ratificar que ele e o Cuca, sabe, não estão na mesma frase, que obviamente esse perdão seria uma quase humilhação dele, vir a público dizer que pediu perdão, eu acho que isso ficou desnecessário, vai ficar até o final do ano, vai jogar se o Cuca quiser agora, perdeu uma grande chance de voltar por cima e até inclusive como titular do Palmeiras. Ô, Facincani, o Palmeiras corre o risco de ficar sem os dois em dezembro ou não? Corre o risco de ficar sem os dois em dezembro. Dependendo, claro, de como for o término do ano do Palmeiras. Qual que vai ser a meta do Cuca? A meta do Cuca é classificar o Palmeiras diretamente para a Libertadores, ou seja, entre os 4 primeiros colocados. Se isso não ocorrer, claro que uma conversa será feita e aí, obviamente, os rumos podem ser decididos pela não continuidade do Cuca. Se o Palmeiras não terminar entre os 4 primeiros colocados, que é a meta que ele deixou claro para a diretoria. Quero o meu time diretamente na Libertadores sem passar pela fase preliminar. Flavinho, agora azedou geral, agora não tem mais jeito ou tem ainda? O game over? Ele vai ficar até o fim do ano. Acho que isso aí é consenso, né? O
Palmeiras vai empurrar com a barriga, o Cuca vai empurrar com a barriga, e um dos dois certamente juntos não ficam, né? Se o Cuca ficar, o Felipe sai. Se o Cuca sair, o Felipe talvez fique. Eu não acho que o Palmeiras também queira ficar mais com o Felipe Melo, depois disso aí. Eu acho que isso que eu estou falando para você é uma informação. Os dois vazam. Isso eu estou falando uma informação. Que houve problema na direção foi. Gente, eu teria a mesma reação, Pascoal. Se eu estou tentando conciliar uma situação difícil, delicada, tal, pô, o cara assim, o cara assado. Convence um e outro. Convence. O mais difícil, se convence. Agora você pega e fala assim, agora você senta lá e fala alguma coisa, mas pega leve. Na primeira entrevista. Na segunda resposta. Pô, sabe, quanto tempo que o Jackson não fez nem pergunta. Não foi a pergunta. Ele estava fazendo a introdução à pergunta. Você pediu desculpa. A gente já sabe. Então, assim, na primeira atividade pública, né, do litigante, o cara já dá uma espanada dessa, dá uma voadora no peito de todo mundo. Eu acho que o Palmeiras não vai querer ficar com o Felipe Melo, porque eu acho que esse jogador é uma bomba relógio. Até porque, tem uma coisa que eu concordo com vocês, esse personagem que ele vestiu, eu acho que ele nunca vestiu com tanto prazer quanto agora no Palmeiras. O personagem é maior do que o atleta. Porque assim, que ele era um jogador que seja um tratamento. Que era um jogador encrenqueiro, que era um jogador agressivo, violento em alguns momentos e tal. A gente sabe pelo histórico, mas a gente não vem acompanhando. Por exemplo, não dá pra dizer que eu acompanhava as entrevistas coletivas do Felipe Melo quando ele jogava na Inter de Milão. Eu nunca vi. Até porque o cara também não se expressa, não se expressa com tanta desenvoltura em outros idiomas e tudo mais. Mas quando chegou aqui ao Brasil de volta, voltou ao futebol brasileiro depois de tantos anos, a sensação que eu tive é que o Felipe Melo gostou do personagem, curtiu. Você acha mesmo, Flavio, que existe um personagem, cara? Porque, por exemplo, o ator, ele desenvolve isso daí, ele estuda o teatro, ele cria um personagem, ele tá dentro do estereótipo que ele cria. O Felipe Melo, ele não fez teatro. Ele não fez cinema. Deixa eu tentar. Então, eu acho que ele vive dentro de uma realidade que ele desenvolveu. Ele criou um rótulo de eu sou o super Felipe Melo. Não é representar. O rótulo do ousado prejudica. Então, mas isso é ele hoje, Paulo. Ele não vive num personagem. Ele criou um personagem e vive dentro dele. Não é representar como um ator. Ele não representa. Ele incorporou aquilo que a gente acha dele e avalia o cara como sendo assim. E eu acho que ele gostou desse personagem, né? E ficou maior que ele. Quer dizer, lógico que na vida pessoal dele, na casa dele, ele não entra em casa dando um carrinho na mulher porque ela não preparou o jantar. Não sei. Não sei. Depois da coletiva ele não pega o filho e dá uma cabeçada porque o moleque deixou cair a papinha no chão. É evidente que não é assim. Mas na vida profissional dele, na hora que ele está em público, né? Ele virou esse personagem, isso se misturou, né? Então eu acho que isso, só para fechar, eu acho que isso é uma bomba relógio. É uma bomba relógio para qualquer clube brasileiro que for contratá-lo. Porque ele vai querer persistir com essa imagem que lhe agrada. Dá para perceber que lhe agrada. A partir do momento que o cara faz campanha política para quem ele está fazendo, é algo que você percebe que agrada esse estilo de pessoa, de vida, de comportamento, o agrada. Mas ele criou um rótulo ruim pra si, né? Claro, tudo que eu posso fazer é lamentar. Flávio, eu preciso. Assim, a gente tem que precisar dividir as coisas. Ele jogando bola, ele é bom jogador, cara. Claro, ele é útil. Ele é útil pro Palmeiras. Aí a gente vê as ele imagens como jogador dele. de futebol, ele é útil. Mas você não pode contratar só o útil jogador pro time, Pascoal. Você tem que contratar mas é o que os dirigentes do Palmeiras, com quem eu conversei, você mesmo falar, eu quero contratar um jogador, beleza. O personagem tá ficando maior do que o jogador. Essa história, ô Fábio, essa história de um tratamento, ô Fábio, essa história, pelo amor de Deus, não tô fazendo qualquer comparativo com o Felipe Melo. Pelo amor de Deus, eu vou deixar bem claro. Então não faça. Não é comparativo. Não é pra comparar, não compara. Nessa história do já tá pipocando, nem continua. Não é pipocar. Alguns atores, quando eles se envolvem tanto num papel, quando eles vão a fundo e às vezes é um papel que muda radicalmente a própria personalidade do ator, quando o estereótipo é completamente diferente da linha de vida dele, e o cara entra dentro disso de cabeça,
ele realmente acaba acreditando ou passa a viver esse cara na própria vida pessoal. É o que eu acho que está acontecendo. E em muitos momentos, um exemplo claro disso, o Val Kilmer, um baita ator quando ele fez The Doors, o Jim Morrison, que era o vocalista do The Doors, enfim, um cara completamente diferente, espiritualizado e tal, enfim, tinha uma outra personalidade completamente diferente da do Val Kilmer. Ele incorporou tão bem, ou ele foi tão a fundo no personagem, o Val Kilmer ficou quase 1 ano vivendo como o Jim Morrison. Cara, depois. que isso aconteceu com o seu ídolo Norman Bates. Falando sério, Sim. o Norman Bates, que o Facicano idolatra, que se assemelha muito com ele, é um cara que depois de fazer Psicose, o cara, ele não saiu... O Jack Nicholson. Ele não saiu esfaqueando ninguém pela rua, mas ele foi um cara que ficou... foi muito difícil separá-lo do personagem. Pirutou, é isso. Pirutou. O Jack Nicholson, depois que fez o Iluminado, também... Ele saiu com machadinha atrás de todo mundo. Não, mas ele ficou numa questão assim, sabe, de um estresse muito grande. O Heath Ledger, depois que ele fez o Coringa no último Batman Então você está também, dizendo pra mim que você entende o que ele está fazendo? É um negócio que, assim, acontece na vida. Quando uma pessoa vive muito em cima de um estereótipo e ela quer... Você tem razão, precisa de um tratamento mesmo. Eu O acho Fabinho que tem traz um razão. tratamento. O Felipe Melo é um cara que... Olha só, gente. Mudar a mistura do profissional pro pessoal. Então vamos lá, vamos partir desse pressuposto que o do Facicano levantou. O personagem se misturou ao pessoal e ele não sabe mais quem é quem. Ele está vivendo um dilema. Né? Sou eu conversando comigo mesmo, assim, olhando pro lado, aqui é o Felipe Melo, não sou eu. Ele precisa de um tratamento. Se isso é o real, o mundo real dele é esse, ele não sabe se é o Felipe Melo jogador ou o Felipe Melo ator, né? O personagem. O esporte é fundamental. Então ele precisa de um tratamento. A psicologia no esporte é fundamental, Fabio. Talvez não seja um psicólogo apenas. Não. Talvez não seja. Peraí. Gente, se ele está se confundindo, aí é se a personalidade. Eu estou interpretando o que vocês estão dizendo. Se o personagem, o tempo todo estão dizendo, não, o personagem está maior do que ele. Então ele dissociou a vida dele e ele associou o personagem. Ele não é mais o Felipe Melo jogador. Ele precisa de um tratamento. O Palmeiras vai dar esse tratamento a ele? Deixa eu ver se ele quer. O problema não é o Palmeiras, o problema é o jogador. Qual jogador você já viu, Fábio, aceitar esse tipo de tratamento e dar continuidade nele? Será Porque, que ele por quer exemplo, esse tratamento? o Adriano, quando ele esteve no São Paulo ofereceu um tratamento. Era um outro psicológico pra problema, ele. claro. Ele falou, não quero, eu não tô doente. O Jobson não aceitou. O Jobson não aceitou. O Adriano no Corinthians também, Pascoal. O Tite Mas ele rejeita. falou, você precisa. Ele falou, não quero. Porque o futebol tem um negócio chamado holofote. O Corinthians trouxe um profissional da área para falar com o Adriano. Isso é informação, não é? O Bano sabe de acessório. Qual foi a área? Psiquiatria ou psicologia? Psiquiatria. Psiquiatria, é isso que eu tô falando. Veio conversar com ele e ele falou, vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Eu não preciso de ajuda. Mas não foi só lá. Eu tô doente. Quando eu entrevistei o Eduardo Bandeira de Mello no Aqui com o Benja, Bandeira contou uma história que ele falou assim, vou contar uma história que eu nunca contei pra ninguém. Quando ele entrou, ele falou, ele tem 3 filhos, o Bandeira, o Flamengo doente, nem meus filhos sabiam, eu fui até a casa do Adriano, uma pessoa, e ofereci um projeto para o Imperador voltar ao Flamengo. Só que esse projeto envolvia um tratamento. Claro. O Adriano agradeceu e falou, não preciso. Agora, o Pascoal, vai repetir aí a tua informação. Você tem seus informantes de vestiário. Não pode questionar o Pascoal, que essas coisas você não erra mesmo. Qual foi, então, o que mais decepcionou a diretoria do Palmeiras naquela entrevista? Foram as 2 partes finais. A parte de dizer que não pediu desculpa e depois dizer... Essa foi a principal. A laranja podre. E depois dizer se ele era laranja podre, por que o time não se classificou? Por que o time não foi tão bem? O time não subiu, ele usou a expressão. O time não subiu. Aí eu não vejo nem problema. Essas 2 partes deixaram a direção do clube. Não é a raia miúda, não é do meio para baixo da tabela. É do meio para cima da tabela, é do 4º lugar para cima, entendeu? Mas a da laranja podre, Pascoal, da laranja podre, eu, por exemplo, sempre falei aqui no programa. Mas na época, e antes até do ocorrido com o Palmeiras da Libertadores, o problema não é o Felipe Melo. Mas o problema é uma outra estrutura, o time está mal, o time tem jogado um futebol pobre, o que o Cuca prega dentro de campo nessa filosofia tá errado, o time não tá jogando legal. Só uma coisinha, Facicani, deu errado. Nesse modelo de hoje, nesse modelo que o Cuca está treinando o time... Com 2 meias e 2 volantes, ele cabe.
Cabe, claro que cabe. Nessa nova constituição tática do time do Palmeiras, muita gente vai enxergar o time do Palmeiras. Ó, o Guerra tá jogando, o Guerra não vai estar jogando pra cá. Parte tática é blá blá blá. Ele joga no time do Palmeiras. Pô, Bruno Henrique centralizado, Felipe do lado, Moisés do outro. Mas aí vem o facão, essas coisas chatas pra caraca, não é não, Flavinho? Não existe, os quadrados. Facão, losango, o teu quadrado de 3, o teu triângulo de 4. Estamos discutindo outra coisa, estamos discutindo aqui psicologia. Nós estamos numa coisa mais elevada. Claro. Ô, Pascoal, pelo que você... Isso me surpreende, hein? Quem? Nós estamos discutindo parte psicológica. Mas nós pegando de louco. Onde que nós... É louco. Onde que nós chegamos? Deixa eu falar agora pra você. Por sinal, aqui todos precisam fazer terapia, todos. Deixa eu falar agora pra você. Tem um aqui que então... não aceita. E tem um aqui que precisa de terapia. Nós temos o nosso Adriano. Camisa de força. Eu não vou falar quem é pra não queimar o cara, né, Facincani? Lobotomia. Vamos dormir vocês aí. Pascoal. Filma aqui do lado. Pascoal. Você é amigo do Cuca há quantos anos? Há muitos anos. Trabalhou com o Cuca há muitos anos. Trabalhei com o Cuca. Pelo que você conhece, Cuca, como é que ele está lidando com essa situação agora? Porque agora, depois dessa entrevista, o Cuca fica numa situação delicada. Eu não falei com ele. Que bom. Confesso com você. Eu não falei com o Cuca nessas últimas horas. Liga lá. Posso ligar. Nessas últimas horas, não. A coletiva foi quarta. Não, eu não falei com o Cuca de segunda-feira pra cá. Deveria. Não falei. Mas você não tem Tentar, eu tempo, né? tentei. Porque estava cuidando da churrasqueira. Ele não te respondeu? Tentar. Invernizar a mesa e não sei o quê. Gente, Pascoal, cada dia tem um negócio porque na apareceu casa um dele. gambá aqui na minha casa. Tem um artista que falou pra mim assim: ó, você tá louco, hein? Todo dia você tem que arrumar alguma coisa, vai. Ou eu tenho que pegar o cara todo dia, ó, uma malaça. Aí eu vou lá, pau, e tu, e pá. Aí ele chegou hoje pra mim: pô, tô tudo atrasado, caramba. Chegou o cara pra arrumar a máquina de lavar, pô, tem outro que vem arrumar a geladeira, o outro que vem botar o não sei o quê. Eu falei, pô, não tô aguentando mais. Aí o dia do caso, só vocês caíram de pau, né? Gente, o mano só muda. Assim. Eu conversei segunda-feira com uma outra pessoa que eu não consegui falar com o Cuca. A entrevista foi na quarta-feira, né? Segunda-feira. Hoje é quarta. Na terça-feira, ontem, eu conversei, por isso que eu dei informação ontem, até o Fábio estava aqui, eu estava conversando com uma pessoa. E aí o cidadão passou aquelas informações para mim, porque eu não consegui falar com o Cuca, falei com uma outra pessoa que é do mesmo ambiente, no mesmo ambiente. E ele me disse o que eu estou falando para vocês, que o personagem estava maior do que o jogador, que dentro do vestiário não tem nenhum problema, que todo mundo adora ele dentro do vestiário, e que o Cuca vai levá-lo da melhor forma possível. Se tiver que jogar, vai jogar. Se tiver vaga no time, vai entrar. Se precisar, ele entra. Se precisar jogar, ele joga. E dentro desse formato. Então, eu acho que seria assim, Pascoal, se o Felipe Melo tivesse pedido desculpa. Porque mesmo o Cuca não gostando do Felipe Melo, ele ia falar, beleza, pediu desculpas publicamente, ok, vou levar no banho-maria e seja o que Deus quiser. Agora, diante do que aconteceu, o Felipe Melo peitando o Cuca, alfinetando o Cuca, não só em uma oportunidade, mas em outras dentro da mesma coletiva. Essa da laranja podre, ele tá alfinetando o Cuca. Óbvio. Ó, tirou o time, subiu. Não, duvido que o Cuca vai deixar passar barato. Mesmo que depois eu acho que ele não vai jogar nenhuma partida. Duvido também. Mesmo que depois vai pro banco de castigo. Mesmo que depois ele foi no Twitter, falou que se não acho que ameniza, na avaliação dele, na minha avaliação não. Na minha avaliação, se o Cuca tiver qualquer situação para colocá-lo, o Cuca vai colocá-lo em campo. Na minha avaliação. Agora, na do Mano, não. O Mano acha que não tem nada. Agora, eu acho que o Cuca, ele até poderia colocar de vez em quando o Felipe Melo, até eu falei que deveria incluir o Felipe Melo novamente no grupo. Eu falei, tá faltando inteligência pros dois. Tanto pro Cuca quanto pro Felipe Melo. Falei, porque o Felipe Melo, tecnicamente, é um bom jogador. Eles deveriam sentar com o Alexandre Matos, que é o presidente do Palmeiras, e resolver essa situação. Nessa situação que eu vi, só faltou inteligência pro Felipe Melo. Ele cumpriu a parte dele no acordo. Antes da sua observação, senhor Pascoal, o senhor que entende tudo e conhece tudo dentro do Palmeiras. Não entendo tudo, para não. Desespero de alguns, para desespero de alguns. Eu sei que tem gente que fica desesperado. Ele teve uma reunião lá atrás e pediu desculpas a todos, não foi? Pediu por todos os jogadores do Palmeiras. Com a presença da direção, com todo mundo, não foi? No vestiário? Aí e aí o Cuca disse que não o aceitava mais. Beleza. Aí teve uma outra reunião, depois só com a cúpula. Isso teve no começo da semana, na segunda-feira, do presidente do Palmeiras, que foi o mentor disso tudo, foi quem tratou essa coisa. Um segundo encontro. Como um grande conciliador que é. Para tratar da reintegração. Para tratar da reintegração. Aí, pô, tratou no pedido de desculpas que ele fez. E qual é a dificuldade dele chegar em público para o torcedor via imprensa
e admitir que nos 2 encontros anteriores ele fez isso, pediu desculpas. Pois é. Qual é o problema? Qual é a grandeza que ele não pode mostrar? O que ele fez, o Pascoal vive dizendo que jogador quando fala, dá a letra, não é isso, Pascoal? O que ele fez não foi sem querer. Essas duas declarações. Basta ver o semblante dele quando ele chegou na coletiva. Ele estava predisposto, ele tá com a guarda alta. Exato, estava vestindo o personagem. Agora, Pascoal, eu quero saber o seguinte, o Cuca, quando você trouxe aquela informação quase sagrada, ecumênica, né? Sobre a mão estendida. Isso, o Cuca estende a mão porque ele é cristão. Porque Deus iria iluminá-lo. Isso é verdade. Lá. Ele já recolheu a mão e apagou a luz? Não. Michelangelo quase pintou o Cuca na Capela Sistina, Pascoal, com o dedo assim. Depois da entrevista, o holofote celestial foi apagado. O Cuca continua da mesma forma. O Cuca o perdoou. Sim. O Cuca o perdoou. O holofote celestial. Continua iluminando aquela situação toda. Vocês duvidam disso? Vocês não gostam que as pessoas Você acha que na lista de tarefas divinas ainda sejam religiosas? Segue lá na pastinha das tarefas da semana, resolveu o problema de pessoas Cuca que são religiosas. Eu acredito nisso, Existem eu pessoas respeito profundamente. Apegadas eu quero saber se religião. depois dessa entrevista, ele continuou perdoando, não está... Ao que eu fui informado, eu não falei com o Cuca, falei com pessoas de dentro do vestiário. Não falei com o Cuca. E essas pessoas me disseram que o Cuca está absolutamente tranquilo nesse aspecto. O segue iluminado pelos holofotes do céu. Tranquilo, porque ele... O firmamento continua abençoando toda essa situação. Ele já perdoou e já recebeu do Felipe Melo dizendo o seguinte, o que eu falei que você era, você não é. O Felipe Melo... Ou seja, Deus pode retirar isso da sua lista de tarefas, está resolvido. Isso que se você fala, você pode tirar, você pode ser retirado. Essa parte de Cuca, quem é esse cara aqui? Pode cuidar da Coreia, pode cuidar da classificação da Argentina, pode cuidar de outras coisas, que isso aí não precisa cuidar não. Se der para salvar o parceiro São Paulo, é bom salvar. Bom, fico feliz porque isso aí desincumbe. Isso, dessas brincadeiras que você faz, dessas palhaçadas que você faz. Não é palhaçada, eu tô falando que você faz. Não, eu falo logo pra você. Eu fico tocado por essa coisa. Você não fica tocado coisa nenhuma. Você não fica nada. Você não fica nada. Você não fica nada. Você não fica nada. Tá resolvido. Não fica tocado com nada. Você não fica tocado, já tá resolvido. Tudo bem, vamos em frente então. Tá tudo beleza. Você ficou bravo com ele agora? Porque ele não acredita em nada, cara. Isso é um direito dele. Ele pode não acreditar, mas ele não pode desacreditar que os caras não acreditam. Também não. Agora me confundi. Eu preciso de uma caneta pra fazer análise coordenada sintética da frase. Como é que ele não pode desacreditar que outras pessoas acreditam. Ufa. Pode desacreditar. Isso é verdade. Aí ele tem razão. Porque se ele respeita que você não acredita em nada... eu tinha compreendido que o Cuca... Não, você não tinha compreendido coisa nenhuma. Você se travestiu de Deus aí e falou que Deus tinha muita coisa. Eu vou cuidar do Kim Ben-Jiguin, dos Campal de Madureira, é a bomba atômica, é o dinheiro, é a mala do Gedel e tal. Ele tava cheio de problema para cuidar. Pois é, aí não ia cuidar justamente de um episódio que me parece exato, me parece pouco importante. E aí o Cuca, eu entendo que o Cuca tivesse perdoado mas é que depois dessa entrevista, se eu sou o Cuca, eu solicito ao Paraíso que esse assunto não precisa mais cuidar desse assunto, nós vamos cuidar do Pascoal. Não estou desrespeitando ninguém, gente. Não estou desrespeitando ninguém. Estou dizendo que... Quanto mais ele fala, mais ele se enrola. Então deixa ele falar. Você vai dando corda, até ele se enforcar. Ele vai se enforcar. Deixa ele se enforcar. É que eu acho que nós não vamos ver esse tratamento tão... cordial entre eles. Cordial e divino. Você verá. Você verá. O dia que você... ungido pelo céu. Vir, que é a colocação certa. Que é o certo. Não é ver, que você vir. É isso, Facincani. Olha, com todo o respeito. Você vai logo perguntar pro cara lá. Esse nosso Felipe. Não, porque eu entendi o que falou o Pascoal. Por mais descaracterizado que esteja sendo o comentário do Pascoal, eu entendi. O Cuca é um cara muito assim mesmo. Ele acredita que a generosidade por parte dele pode harmonizar o ambiente. A generosidade do ambiente. Eu não entendi nada que você falou. Parte muito também da cessão, de uma questão que pode ser bem envolvida nesse caso do Felipe Melo. O Caceri, a parte dele... Não estou entendendo nada. A cessão de uma questão que pode ser envolvida... Você que não está entendendo. Faz um tradutor simultâneo. Você tem que traduzir. Para de traduzir. Traduza, por favor. Pera, gente, só um minuto. Não vou traduzir, não vou conseguir. Pera. O cara acabou de almoçar. Facincani. Simplifica, Facincani. Facincani. Gente, eu simplifiquei. Facincani, olha pra mim. Calma, respira. Deixa eu falar um negócio pra você.
Eu hoje acho que a tua melhor atuação até hoje no Fox Sports Radio é hoje. Não vai nessa não, hein? Não, é verdade. Agora, essa aqui, nessa última parte aqui, eu tô com o Flavinho. Eu não entendi patavina. Foi meio esquisito. Não, deixa ele entrar do Flavinho traduzir então. Não, acho que é difícil. Não, até aí, pastor. Vamos tentar. San Gennaro. Eu vou tentar entender. Vamos lá. Andiamo, San Gennaro. Vamos lá. O Cuca é um cara espiritualizado, ou seja, ele tem a crença dele. Na crença dele, se o Cuca trabalhar com a generosidade, ou seja, perdoar as pessoas, for menos ríspido, ele pode harmonizar o ambiente. Ou seja, é isso que ele pensa do caso Felipe Melo. Eu não vou ficar fechado e fazer a birra com o cara. Felipe, tá bom, você quer o perdão? Te perdoo pelo bem de todos. E olha, que isso sirva também para trazer boa paz ao ambiente, bons fluidos ao ambiente. Então, esse perdão todo será para que você siga a sua vida. Mas ano passado não foi assim, porque ele não harmonizou com o Dudu no Campeonato Paulista, ele não harmonizou com o Edu Dracena. Ele quer que dê outra face, então. Ele não harmonizou com o Rafael Marques. Então, o Cuca ele é espiritualizado em que sentido? E quando? Porque dentro do vestiário do Palmeiras ele arrumou com o Rafael Marques, arrumou com o Dudu, Aí a explosão de momento, mas depois ele... Então não dá pra entender. Inclusive, Facincani, no término do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras foi campeão, você deve saber disso, Facincani, porque você é um cara extremamente bem informado. Claro. O elenco não morria de amores pelo Cuca. Mas não morre. Então essa harmonização que o senhor disse que haveria dentro do elenco do Palmeiras... É dele. Não. É dele, Cuca. Ele acredita que a generosidade dele pode... Ele acredita. Pra ajudar o Facincani, que agora, né? Nesse segundo tempo, no segundo turno, ele não começou bem. Ele tá num viés de baixo agora. Como é que harmoniza o ambiente? É simples. Você tem ali um atleta, um jogador. Você pega o teu vinho. Harmonizou o quê? Não harmonizou. Vamos tentar outro. Esse vinho não harmonizou? Troca. Não, troca. Ou então troca o prato principal, por favor. Cara, como esse cara é engraçado, brother. Vai, passear. Meu, ele era uma mala, né, uns anos atrás, ele virou isso, cara. Ele era coxinha, agora ele tá ruim. Que engraçado. Quem, eu? Mas é isso, Pascoal, o que eu preciso, o Cuca harmonizar o ambiente? Eu confesso que eu estou com dificuldade para entender a explanação. Mas é só para dizer. Se botar vocês dois conversando, então vai estar ruim, cara. A tua frase com a explicação eu acabei de falar a mesma coisa. Isso vai ser você cedendo, tudo, ele acha que isso vai trazer. Olha, você não veio falar dele que não. Olha a frase. Não, a frase original não é essa. Ele, Flavinho, não acredita em nada, mas ele não pode desacreditar no que os outros acreditam. Não acreditam, tinha um não ali acreditar em 4 frases. E você vem criticar o Facincani? Quem acha que o Pascoal hoje está bem, por favor, antecipar um momento. Quem acha que o Pascoal vive um excelente momento, por favor, bata palmas. Eu acho que o Pascoal vive sempre um bom momento. Fora do ar. À vontade que ele está de aplaudir. É verdade, tá vendo? Pascoal, melhor não ter aplaudido. Foi irônico. Pascoal, onde anda Alexandre Matos? É uma pergunta. É lógico, eu fiz uma interrogação. Não, nesse período. Eu botei uma. Palmas pro Pascoal agora. Olha lá, que os caras botaram mais você lá. Não, nele. O Pascoal. Olha o Chuck Norris, Olha o sorriso Chuck dele. Norris. Tá parecendo o Tony Ramos. Presidente do mundo, olha lá, velho. Tá igual o Tony Ramos ali, mano. Olha lá, todo peludo. Quem que é o presidente do mundo, velho? Presidente do mundo. Pô, o cara escreveu lá no Instagram dele, pô, a foto do Chuck, falou que homão da. Honra. Mas fala aí, estranho. Alexandre... E a hashtag dele, Keep the Faith? Ai, que ridículo. Você imaginou você e o Chuck Norris numa cabana? Já. E ele gritando pro Chuck Norris, make me the woman. Faz mulher. Pô, Pascoal, qual é o negócio pra mim? Cadê o Alexandre? Olha, San Gennaro. Cadê o Alexandre Matos? Olha o nosso Cuca espiritualizado aí, ó. Você imaginou você e o Chuck Norris numa granada? Não, imagina outra coisa aqui, amigão. Papazuca. E ele cantando pro... E o Chuck cantando... O Chuck Norris cantando pra ele, a GP. Deixa eu te amar, vai de conta que sou o primeiro. E ele lá todo louco.
Fala aí, cadê o Alexandre Você é Matos? débil mental. Você tem problema. Eu tenho problema. Você tem problema, Benjamin. Eu tô aqui no lugar, eu tenho problema. Muito, mas não é um problema. O cara tá 2 horas interpretando Deus, o outro fala 15 minutos de negócio que ninguém entende, você fala do cara que acredita ou não desacredita, ele trata os outros igual o débil mental, porque ele faz os mental porque ninguém entende nada, e eu que sou louco. Cadê o Alexandre Matos? Você não falou do Fábio, você não falou do Fábio. Também. Eu tô guardando, ele tá guardado. Pro final. Ei, O Alexandre Matos, segundo a direção do Palmeiras, ele viajou. Mas a trabalho ou a lazer? esse aqui é o viajou grande... na ideia? Não, a lazer não pode. Não. A lazer não, Não. o presidente não podia. Por que, que ele pode? viajou a trabalho. Tá bom. E as pessoas Mas o do presidente Palmeiras não podia. não divulgaram pra onde. Foi comprar alguém ou vender? Não. Isso Você não sabe? Eu não sei. O Facincani sabe. Onde foi? Pega o localizador dele. Ele sabe Essa tudo. informação não tem. Você não rastreia o celular dele? Não rastreio. Não rastreio o celular. Parou com essa Você mania? tá louco? Não, a informação que eu sei Rastreio é que ele celular. está... O Benjamin disse que eu uso métodos. Eu É, não uso que a método gente nenhum. O ouve meu falar método é pegar por o aí. telefone e ligar. Ceará Ponto, Aliás, submundo, quando né? o telefone... Que a gente ouve falar por aí que você tem os métodos. Bom, tem mais alguma coisa do Palmeiras? Tem alguma informação mais? Quer falar uma coisa para o Palmeiras ou Facincani? Não, acho que esperamos agora o jogo, né? Do final de semana. Ver como que o Cuca vai desenhar essa equipe. Nessa formação que ele quis com o Guerra um pouco mais aberto, eu acho que o Guerra tem que jogar um pouco mais centralizado junto com o Moisés. Já melhor para o rendimento no meio de campo do Palmeiras, com os 2 volantes. E ali à frente o ataque, né? Ideal para mim hoje com Dudu e William. Ou seja, Facincani, é a primeira vez na história dos rivais que Corinthians e Palmeiras cada um tem um Moisés? O do Palmeiras é bom. Boa pergunta. Estou discutindo qualidade. Mas tem Moisés. Os dois têm Moisés. Acho que é a É a primeira primeira vez, É a Facincani? primeira vez na história. Com certeza será. Mas o possivelmente. Moisés do Corinthians não jogará, né? Porque o Arana já tá treinando nos últimos dias aí. Inclusive, daqui a pouco vai ter um especial com o treino do Arana. O dia do Arana. Pode ter certeza. Pode ter certeza.